Aqui nós encontramos nesse texto sagrado, a Bíblia Sagrada falando sobre as condições espirituais da nação de Israel antes de Cristo. O profeta Isaías, um homem de Deus, santo profeta do Senhor, foi o homem que mais profetizou sobre o nascimento de Cristo. Isaías viveu 750 anos antes de Cristo. E a triste situação da nação de Israel é semelhante ao estado da nossa nação brasileira. A Bíblia diz que os homens naquela época estavam todos desviados dos caminhos do Senhor. Não havia ninguém que fizesse o bem. Todos estavam separados de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que os homens se apressavam e corriam para derramar sangue inocente. Isso fala do assassinato para roubar, assassinato para se vingar, assassinato de pessoas que morreram sem ter o direito de defesa. Os homens corriam e se apressavam para derramar sangue do seu próximo. E Deus, olhando lá do céu, diz a Bíblia que todos os homens fizeram caminhos tortuosos para eles mesmos andarem. Tipo, fizeram os caminhos da prostituição, do pecado, da embriaguez, da violência, da discórdia, da separação, da vingança, do ódio, caminhos da mágoa. Este era o caminho que cada pessoa andava naqueles dias. Havia muitas famílias e pais de famílias que estavam sofrendo, mas não havia ninguém que ensinasse aquelas pessoas os retos caminhos de Deus. Havia até mesmo naquela época pessoas que nem acreditavam mesmo na existência de Deus. E outros que até pensavam que Deus havia abandonado o povo e que Deus não se importava mais com pecadores. Então Deus manda o profeta Isaías dizer para o povo da seguinte maneira: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Havia pessoas que clamavam desesperadamente porque não tinham como recorrer a Deus por não conhecerem ao Senhor. Naquela época, já no passado, 750 anos antes de Cristo, os homens já andavam no caminho da iniquidade. A Bíblia diz que os homens tinham as mãos manchadas de sangue. Isso fala das atitudes e ações pecaminosas que fazia com que o homem se separasse cada vez mais de Deus. Diz ainda a palavra do Senhor que os dedos deles estavam contaminados de sangue humano. Isso fala da atitude que eles tinham em fazer o mal com o seu próximo. O retrato daquela época revela os dias atuais, quando nós estamos vivendo nas mesmas circunstâncias dos dias do passado. Vivemos em uma época em que a história se repete, quando as pessoas estão cada vez mais se distanciando de Deus. Existe até mesmo pessoas que chegam a dizer que Deus não existe. A dureza do coração humano é tão grande que já não é qualquer pessoa que quer ouvir a palavra de Deus. O mundo em que nós vivemos, homens e mulheres criaram seus próprios caminhos de acordo com seus próprios olhos e seguem caminhos tortuosos como os povos do passado.
Existe já a época em que estamos vivendo, aonde os pais não têm mais um relacionamento amigável com os filhos. Os filhos, né, irmã Radassa, já vivem completamente odiando os pais e os pais odiando os filhos. Vivemos em uma época em que a nora não consegue ter paz com a sogra nem com o sogro. Já vivemos em uma época em que sogra e sogro mandam matar os genros ou a nora. Vivemos numa época de violência, numa época de devassidão, aonde opera em nosso meio a bebida, o fumo, as drogas, a prostituição infantil, a violência é muito comum nos nossos dias. Nós assistimos pela TV pessoas que matam o seu semelhante sem nenhum temor diante de Deus, não sabendo eles que carregarão sobre si eternamente a culpa deste pecado. Já encontramos homens que já não têm mais prazer dentro de sua casa, que já tem dentro de si o intuito de abandonar a família. Já encontramos homens sofrendo porque foram abandonados, pais na sua velhice que foram esquecidos pelos filhos. Vivemos em uma época de desunião, desordem, contenda social. Mas ainda quero dizer para vocês que apesar de todas estas circunstâncias ruins, nós ainda temos no céu um Deus todo-poderoso, que a sua mão não está encolhida para que não possa salvar. A mão de Deus está estendida para abençoar o homem e a